Olá, estamos iniciando o podcast Chá com Memória. Esse podcast que é uma iniciativa e uma realização de Zulu Fernando e eu, Márcia Suzana, que estou hoje aqui na apresentação. O podcast Chá com Memória, que tem como objetivo registrar memórias sobre União dos Palmares. No nosso podcast, o episódio anterior, várias pessoas puderam comentar e trazer relatos sobre essas memórias. E hoje, com um tema também especial, trazendo o tema a comunicação em União dos Palmares. E esse podcast tem o apoio da Prefeitura de União dos Palmares e do Supermercado Econômico. E hoje, para trazer memórias a partir do nosso bate-papo, aqui 3 grandes comunicadores da nossa terrinha de União dos Palmares. Sejam bem-vindos, Kleber Marques, Lenice e Alexandre Tenório. Que prazer tê-los conosco hoje, trazendo e revivendo grandes momentos da comunicação em União dos Palmares. E claro, que quando a gente fala de comunicação, não cabe em um único episódio. Teremos vários episódios. E hoje, em especial, sobre o rádio aqui em nossa terra. Então, para iniciarmos, eu gostaria que cada um se apresentasse e trouxesse um pouco da sua relação com o rádio em União dos Palmares. Vamos deixar primeiro a dama do rádio, Lenice Silva. Nossa, passaram o bastão para mim, foi. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Márcia, meus colegas de trabalho, Kleber, Tenório. É um prazer imenso estar aqui com você. Principalmente falando sobre o rádio, sobre comunicação, Eu comecei no rádio em 94, na Rádio Quilombo AM na época. A rádio, na verdade, eu não comecei na Quilombo AM, eu comecei em uma rádio popular, Eu era agente comunitária de saúde na época e iniciei com um programa na Rádio Popular e de lá, antigamente gravava-se piloto, Quem que fez isso sabe que a gente gravava um programa e enviava para as emissoras, Se fosse escolhido, maravilha. E eu fui escolhida, isso em 94, a rádio estava em construção ainda. E de lá para cá, foi grandes memórias, foi grandes histórias que a gente fez, grandes amigos, E a comunicação aqui em União dos Palmares, nos rádios, ela não começou na Quilombo, ela começou na Rádio AG, que é a primeira rádio aqui da cidade. A primeira rádio da cidade foi a Rádio AG FM, 2 anos depois veio a Quilombo. E eu fiquei nela durante 25 anos. Muito bem, Lenice. E agora, Kleber? Amigão da galera. Pois é, vou obedecer aqui ao nosso colega Alexandre Tenório. Oi, Márcia, tudo bom com você? Lenice Silva, bom reencontrá-la. Faz tempo que a gente não se via. Verdade. Alexandre Tenório, temos encontros quase que diários. E hoje poder aqui no Chá com Memória falar do rádio é motivo de grande alegria, porque a nossa vida praticamente foi de frente um microfone, Que o diga nos anos 80, carro de som, serviço de alto-falantes da nossa cidade. E no meados de 91 surgiu a Rádio AG-FM, aqui em União dos Palmares, em FM. Então, foi uma grande novidade à época, frequência modulada, que era sucesso já, as emissoras em Maceió já estavam sendo em FM, e a AG-FM foi, sem dúvida, uma grande marca para a comunicação de União dos Palmares com a sua chegada, E naquele momento, junto com a Rádio AG-FM, eu estava lá como fundador da emissora, ao lado de Lurdinha Macário, de Margarete Leão, ao lado de Mauro Correia, Antônio Aragão, ao lado de Ramon Lins como operador à época, o Márcio Mitonori como operador, Eudes Afonso também como operador de rádio. Então, foi um momento especial, em 1991, a chegada da rádio AG-FM. E eu marco muito esse ano, Márcia, 1991, para poder somar. Você tem quantos anos de rádio? Eu coloco a Rádio AG como a base, Porque anteriormente, nos anos 80, eu já participava porque gostava, Nós temos ainda a Rádio Difusora de Alagoas, que é a emissora oficial do estado, que à época pegava muito bem
em União dos Palmares, rádio AM, à época, mas era de uma dimensão grande em todo o estado. E tinha o Jornal da Integração Alagoana, que ia ao ar sempre meio-dia a 13 horas. E eu ouvia a difusora aqui, porque quem gosta de rádio tem que ouvir para ir aprendendo. E eu ficava triste, porque o âncora dizia: vamos agora às notícias de Palmeira dos Índios. Aí entrava o repórter direto de Palmeira dos Índios. Vamos a Arapiraca. Aí entrava o repórter de Arapiraca. E nunca entrava União dos Palmares, né? Nunca entrava União dos Palmares. E foi aí que eu decidi, já vou contar essa história, já foi aí que eu decidi ligar para a Rádio Difusora de Alagoas. Aquele tempo era Telasa, né? A gente tinha um telefone fixo em casa. E eu me apresentei por telefone ao pessoal. Eu gostaria de enviar notícias de União dos Palmares. Aí ele fez aquilo que ele disse, falou: faça um piloto pra gente. Aí eu fiz o piloto para ele e disse: Kleber, tá ótimo. A partir de segunda-feira você vai trazer notícias de União dos Palmares. E aí começou o Jornal da Integração Alagoana, da Rádio Difusora, nos anos 80, até a participação nossa, trazendo notícias de União dos Palmares. Primeiro mês foi maravilhoso, as pessoas na difusora aplaudiram, né, a nossa participação, não nos conheciam, né, mas a gente já era macaco de microfone, né? Já sabia como manusear. O triste só foi a conta da Telasa no final do mês. Quando chegou lá em casa a conta da Telasa, aí Dona Alta, minha querida mãezinha: oxe, que conta é essa? Que a conta vinha especificando tudo. É isso. E tudo era Maceió. E telefone era caro. Era caro. E aí foi que eu contei para minha mãe, que eu estava ligando todos os dias, passando informações e tal. Ela disse: a partir de agora é o cadeado. Aí botou o cadeado, aquele velho cadeado que colocava no número 1, né? No número 1. Aí não conseguia ligar mais. Isso. Mas aí eu falei com o pessoal da Rádio Difusora, depois de um mês, eles viram que havia um certo potencial nesse rapaz direto de União dos Palmares, eles autorizaram ligar a cobrar. Né? E aí a gente continuou com esse trabalho, foi muito bom, até durar o Jornal da Integração Alagoana, que depois foi substituído por um programa esportivo ao meio-dia. Mas era um jornal maravilhoso, né? E o rádio fazia isso. Notícias de Pão de Açúcar, de Arapiraca, Delmiro Gouveia e União dos Palmares, no Jornal da Integração Alagoana, da Rádio Difusora de Alagoas, né? Em União, eu fui o primeiro a participar. E a chegada da AG foi a grande marca do rádio, da comunicação de União dos Palmares. É muita história para contar, viu? Muita História. Você viu que o Kleber contou um bocado de coisa aí. Boa noite, Márcia, boa noite a todos os amigos aqui. Eu sempre fui apaixonado por rádio. Desde criança eu escutava, eu podia estar brincando como fosse. Meio da rua, tá com meus colegas, mas quando chegava meio-dia, eu corria para casa. Aí eu pegava o motor, aquele rádio, motorrádio, né, e escutava a abertura, eu gostava só da abertura, do Batista Filho, né? Isso. Batista Filho. Pronto, ali o mundo parava para mim, eu tinha que escutar aquilo ali, todos os dias. Se eu fosse pro banheiro, tomar um banho, uma coisa, eu tinha que brincar de rádio. Então, eu sempre tive vontade de rádio. Aí, quando apareceu a famosa Rádio Popular, o serviço de alto-falantes, lá no Roberto Correia de Araújo, né, Lenice? Isso. Que a gente fez parte. O Joelho Macaé fez parte também. Um amigo Samuel, que hoje está no Rio de Janeiro. O Ronaldo também participou também com a gente. E Manuel Feliciano. Eles foram que começaram. O Manuel Feliciano e o Mário Bispo. Então a gente começou ali. Pronto, aquilo ali eu já comecei a realizar meu sonho. Não ganhava nada, mas realizava meu sonho. Estava ali fazendo o que eu gostava, o que eu queria, né? Botava as músicas, atendia naquele tempo a gente não tinha telefone, mas mandava os bilhetinhos e a gente ia atendendo as pessoas que escutavam nos postes, os alto-falantes. A gente mandando aquele alô, oferecendo aquelas músicas. E eu tive a oportunidade não recordo o nome dele aqui agora, de me convidar para fazer parte da Rádio Quilombo, que era a AM,
e fazer um piloto, como a Lenis falou. O tempo até Aragão, que era o diretor da rádio, Antônio Aragão. E lá eu fiz um piloto e, por coincidência, mandou fazer logo o programa do João Pires, para mim já ir. João Pires fazia um personagem. E eu tive que fazer. Eu não fiz o personagem, mas eu tive uma responsabilidade muito grande de assumir um programa do João Pires, que era um personagem, que é um personagem ainda. E ali eu fui fazendo, levava cada esporro do Antônio Aragão, que você desse uma erradinha, uma vírgula ali, ele já ligava, parece que ele sabia que você ia errar. Difícil trabalhar. Muito difícil. E o Adeildo Miranda, que antigamente a gente trabalhava com operador, e ele que me ficava, não, segura, não, vou parar, vou continuar não, vou embora. Não, fica aí. E eu fui, passou o Kleber, o Aragão saiu, veio o Silvio Sarmento, veio o Kleber, né, Kleber? Veio outros e outros, e a gente está aqui, o quê? 31 anos. Foi meu primeiro emprego, como o Kleber falou, minha vida foi na comunicação, rádio, principalmente a Rádio Quilombo, que comecei lá e estou lá até agora. Quilombo AM, foi a Quilombo FM, e estamos por aqui. Já tive outra passagem para outra rádio, que também do mesmo grupo, né? Passei 1 ano e pouco lá em Maribondo, e voltei para a União dos Palmares. Estamos por aqui, novamente, fazendo aquela raivazinha, né? E trazendo alegria para os ouvintes que gostam de rádio, de ouvir rádio. Nessa apresentação, vocês já trouxeram esse cenário um resumo aqui, um resumo do cenário aqui em União dos Palmares. Então, já podemos perceber aqui o início da rádio FM, AM, e tivemos uma rádio que era comunitária, que era apenas no bairro. Isso, não é isso? Isso. Por meio de cornetas. É isso. Ali foi uma escola pra gente, né? Eu acho que foi uma escola. A gente começou a ter nesse cenário, o que é que a gente poderia dizer que foi realmente a primeira rádio, dentre a que vocês falaram aqui em União? O início. O serviço de alto-falante. Eu acho que essa foi a primeira rádio que tivemos, que as pessoas tinham a oportunidade de pedir uma música, de ouvir uma música. Né? Acho que o serviço de alto-falantes, inclusive, assim, teve primeiro aqui no centro da cidade, né, Kleber? Isso, teve o serviço de alto-falantes Palmares, de seu Maurino Veras Rocha, né? Seu Maurino, que a gente, inclusive, chamava ele de pai da comunicação. E o serviço de alto-falantes Palmares funcionou muitos anos na rua Manuel Casado de Melo, ali próximo à Praça Jorge de Lima. O estúdio era lá e a cidade tinha cerca de 10 a 12 cornetas espalhadas. Umas bem conhecidas era aquela atrás do Mercado Público, tinha uma corneta que atendia a Rua da Ponte e Rua de Jatobá. Eu ainda alcancei essa aí. E a Orlando Bugarim. Então, tinha uma corneta na linha do trem, onde hoje é a quadra de futevôlei. Tinha um poste de ferro, aquele ferro de trem mesmo, e aquela corneta era virada para o Hospital São Vicente de Paulo. São as cornetas mais famosas. E uma no poste que ainda existe na frente da Escola Rocha Cavalcante, o Grupo Escolar Rocha Cavalcante, tinha uma corneta ali que era virada para a Vila Kennedy. Então o Serviço de Alto-Falantes Palmares também foi uma escola, né, que surgiu aqui na nossa cidade. E eu queria citar aqui alguns nomes que eu escrevi, porque o rádio lá para trás nós não alcançamos. Ele teve início com Clarício Alvim Bugarim, que chegou a ser contador da Prefeitura de União por muitos anos, mas Clarício teve uma emissora de rádio em União dos Palmares, funcionando mesmo. Diríamos que seria hoje uma pirata, mas naquele tempo funcionou com o Clarício Bugarim. Juca Sarmento também fez parte dessa rádio. Seu Juca, saudoso Juca Sarmento. Que funcionou onde hoje é o Sindicato Rural. Né? Onde hoje é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ali foi a Rádio Zumbi. Foi a Rádio Zumbi dos Palmares ali. Que inclusive onde era a Caixa Econômica Federal, aquele prédio ali na avenida, que hoje não é mais a Caixa, mas ali era a rodoviária de União dos Palmares. Né? Ali era a rodoviária para 3 ônibus que estacionavam ali, onde hoje é a antiga Caixa Econômica Federal. Então passaram por lá Clarício Bugarim,
segundo informações, ele era o dono da rádio. Juca Sarmento, Fernando Alvim, foi locutor, conhecido por Doca, eu não conheci. Aí veio Maurino Veras Rocha. Eu sou dessa época para cá. Do Maurino para cá, que tinha o serviço de alto-falantes ali na Manuel Casado de Melo. Aí veio J. Maria, Mauro Correia, Mano Alves, Fernando Lima, Edna Ferreira. Lenice não lembra. Lenice é muito jovem, minha gente. Não sou tão jovem, mas não. Edna Ferreira, Lourdinha Macário, né? Esses lembro. nomes que eu citei são de saudosa memória. Pronto, fizeram Ludinha Macário pra cá, viu? Eu. de Lourdinha para cá. Então teve Conceição Leite, Antônia Leite, essas duas irmãs de Jarbas Leite foram locutoras do serviço de alto-falantes. Marlene Lima. Marlene, eu lembro. Aí você ia saber. Trabalhou com a gente também. Marlene Lima está, hoje reside em Maceió. Isso. Ainda tem uma voz lindíssima. Madalena Cardoso, professora do município, aposentada, mas foi locutora, né? Uma pessoa muito querida. Antônio Aragão, que foi o patrão nosso lá na Rádio Quilombo. Alba Rúbia, que ainda reside aqui em União dos Palmares. São nomes que fizeram parte da radiofonia de União dos Palmares. E que se nós existimos agora é porque a gente viu eles falando, né? E uma coisa interessante, Lenice, é que lá no serviço de alto-falantes Palmares, Tenório, era perto da minha casa, né? Eu nasci ali na Praça Jorge de Lima e eu gostava de ir para lá. E eu comecei a frequentar o estúdio, a olhar as meninas trabalhando. Não trabalhava rapazes, só moças. Trabalhava Marlene, Lourdinha, Madalena Cardoso. E eu ficava lá. Eu acho que eu tinha 9 anos ou 10 anos de idade. E certa vez eu pedi para falar. Ela disse, não pode falar. Seu Maurino não deixa. E aqui só trabalha mulher. Ah, mas deixa eu falar, deixa eu falar. E eu ficava pegando os textos das propagandas que eram ao vivo. As propagandas eram ao vivo, né? E de tanto eu pedir, terminei falando da Panificação Brasil, me lembro como hoje. Panificação Brasil, de Mário Guimarães Cardoso. Foi o primeiro texto que eu li num sistema de radiofonia. Foi assim uma coisa maravilhosa. Seu Maurino, onde ele trabalhava, tinha a caixinha e ele ouviu uma voz diferente. E ele chegou lá e perguntou, quem foi a mocinha que estava falando aqui? Né? Porque a nossa voz ainda era uma voz de criança, de adolescente. Né? Não, seu Maurino, é o Kleber que vem aqui todo dia e fica olhando. Eu não já falei que eu não quero homem falando aqui? Né? Mas eu fazia a minha parte, levava doce para as meninas, doce de banana que mamãe fazia, aí dava para elas e eu ficava lendo os textos, Tenório. Uma coisa que eu não esqueço. E a partir daí eu fui o primeiro homem a trabalhar no serviço de alto-falantes Palmares. Seu Maurino, de tanto estar lá todo dia e falando e olhando o texto, terminei sendo contratado por ele, né? Acho que era 30 cruzeiros, foi meu primeiro salário, uma alegria imensa, 30 cruzeiros à época. Eu me lembro que eu saí para comprar discos, quando eu recebi o primeiro salário. Foi assim uma coisa muito legal. E a partir daí, pronto, é uma vida, né? Com certeza. Até agora, 2025, muita coisa aconteceu. Então, queria fazer esse registro do Clarício Bulgari, que foi, teve uma rádio, teve essa emissora nos anos 60, chamada Rádio Zumbi, na nossa cidade. Então, no caso, essa foi a primeira emissora de União dos Palmares, né? Verdade. Por ondas sonoras que existiu aqui na cidade, Isso, então foi existia, essa. A segunda, sim. então, é a GFM, né? Exatamente. Nessa história, você trouxe a figura do seu Maurino, né, emblemática, e eu tenho uma memória com o seu Maurino Veras. Nós realizamos o Chá com Memória, quando ele era presencial, e realmente reuníamos uma plateia, né, de profissionais aqui em União, meados de 2013, se eu não estiver enganada. Eu e o Zulu Fernando, nós já tínhamos essa paixão por memórias, registros, conversas, bate-papos. E fizemos um chá com memória ali na antiga ABB, e o seu Maurino, ele foi convidado, e ele era um dos convidados que apresentava realmente, né, suas vivências. E aí ele trouxe um dado sobre esse sistema de alto-falante,
né? Aqui em União, e como isso funcionava também na festa da padroeira. E ele lendo, ele fez também, né, relembrou leituras de alguns recadinhos, né? Telegrama. Correio elegante, isso. Correio elegante. E a gente simulou lá na hora. E ele trouxe, quando ele falava... você de saia azul e blusa branca, você sabe quem é você. Estou esperando você atrás do mercado. É verdade. E assim acontecia nas festas aqui de União. Isso. Né? Ele trouxe algumas dessas memórias de como isso era importante para a comunicação entre as pessoas em União. E aí eu queria fazer uma pergunta a vocês. Nessas rádios que vocês trouxeram, né, a rádio comunitária, né, a rádio AGFM, a rádio Quilombo, quais os conteúdos, né, transitavam, o que é que circulava enquanto comunicação nessas rádios? Era mais ou menos isso aí que você falou, né? A gente trazia aqueles recadinhos, a gente atendia posso dizer assim, o ouvinte, né? Porque ele estava escutando lá o serviço de alto-falante nos postos, que inclusive quase o Robertão todo tinha um alto-falante. Isso na rádio comunitária? Não era bem rádio comunitária, era um serviço de alto-falante. Era um serviço de alto-falante, lá no Robertão. Isso, ainda não tinha rádio comunitária. Mais ou menos em que ano isso? Qual? 86, 88, 89, por aí, 88 para 89. Era especificamente, só atendia ali o Robertão. Era o serviço de alto-falante. Que servia como um rádio, o pessoal escutava. Sentava todo mundo na calçada, à tarde, era aquela turma na calçada, embaixo do poste, né? O alto-falante lá, as músicas rolando, a gente falando, a gente conversando, atendendo. Chegava um garoto lá com um papelzinho, um bilhetinho para a gente ler e mandar um abraço pro pessoal. Naquele tempo não tinha telefone, era dificuldade, nem todo mundo podia ter um telefone. Então essa era a maneira das pessoas interagir com a gente interagir com as pessoas através desse bilhetinho que chegava. A gente estava lá mandando um alô, fazendo um programa normal, como se fosse uma rádio que nem hoje, a gente trabalha. E o pessoal lá no poste, na esquina, na porta de casa, escutando e a gente mandando aquele abraço, mandando aquele alô. Na Quilombo, eu fiz um programa logo no início, porque quando nós começamos no rádio, o Kleber lembra disso, o Tenório também. Não existia, tinha os orelhões, né? Para aquelas fichinhas, você pegava as fichas, ia lá e pedia a música, mas a gente trabalhava muito com cartas também. Sorteio era carta, você poderia mandar carta, oferecer. Não era carta, às vezes a gente recebia jornais, sabe? Dos dois lados da folha de um caderno de ofício, daquela folha de ofício, os dois lados. E ali tinha alô para minha mãe, para meu pai, e não sei para quem. E eu fiz um programa durante muito tempo que se chamava de Coração para Coração. Era mais ou menos nesse estilo que você está falando. Só não de encontros atrás do mercado. Mas você poderia mandar a sua mensagem, se você estivesse paquerando um rapaz ou a moça. Se declarando para alguém. Isso. E você poderia se declarar, mandar aquela mensagem de amor. No Dia dos Namorados, menina, fazia um sucesso tão grande, mas tão grande, que às vezes não dava tempo. Era 1 hora que eu fazia esse programa. Eu fazia de 4 às 5 da tarde. Eu fazia o programa de 1 da tarde até às 5. Então, de 4 às 5 eu fazia esse programa. E era só aquelas músicas muito românticas. Aí eles mandavam e não dava tempo de ler tanta carta que mandavam. De tanta carta que tinha, não dava tempo de você ler e tocar música ao mesmo tempo, né, Kleber? Logo no início a gente trabalhava com o operador de áudio, mas depois nós passamos a trabalhar sozinhos. Ou seja, a gente operava e falava ao mesmo tempo. E nós não trabalhávamos com o computador na frente, só passando a música ali, sabe? Com esses programas que nós temos hoje. Não. Nós trabalhávamos com 2 picape, né? Um de cada lado, uma cartucheira aqui na frente, 3 cartucheiras, uma para rebobinar os comerciais e a outra para ir passando os comerciais, e 2 picape aqui. E trabalhava com vinil. E uma pilha de vinil. Uma pilha de vinil. O que é que a gente fazia quando a gente chegava na emissora? Primeira coisa que nós fazíamos, pelo menos eu acho que os meninos também, a gente ia na discoteca, que tinha uma, né? O nome era discoteca mesmo, não era, Kleber? Exatamente. Era discoteca mesmo. Então lá tinha todos os tipos de discos, de vinil que você possa imaginar. E nós íamos lá e selecionava o que a gente ia tocar naquela hora.
O problema era quando ligava para você e pedia um disco que não estava ali. Não estava ali. Para você correr lá, para você poder pegar e tocar. E outra, Márcia, a gente não podia sair do estúdio. Tinha umas músicas que salvavam a gente. Faroeste Caboclo, Saga de um Vaqueiro, porque elas são grandes, músicas grandes, e dava tempo da gente tomar uma água, da gente ir no banheiro, entendeu? Fazer uma coisa assim. Mas era muito, muito corrido. Então, a gente trabalhava de verdade mesmo. Hoje o locutor é folgado. Naquele tempo a gente trabalhava. Hoje a gente só toca uma música lá e Hoje fica... você pode colocar o programa lá e ele passa o dia inteiro. Você grava a sua voz e fica a rádio o dia todo sem um locutor lá dentro. Mas antigamente a gente não podia. A gente atendia aqui o telefone, que eram os telefones residenciais, né, que hoje nem existe mais, que com o telefone, trocando aqui, porque a música não podia parar. Tudo ao vivo. Tudo ao vivo. Em tempo E real. ao mesmo tempo. Você não tinha tempo de você... Ah, não vou ficar conversando, batendo papo aqui. A música ali acabava, e aí? Eu lembro de um locutor que nós tínhamos na emissora, o Fernando Lima, você lembra Isso, dele? lembro. Ele era de Branquinha, ele trabalhava à noite, madrugada, na verdade. E muitas vezes o disco enganchava e ficava tocando, repetindo a música, porque ele cochilava, não conseguia, dormia de madrugada e a gente ficava, o disco ficava. E se isso acontecesse, quem estava ouvindo do outro lado percebia, porque a música ia ficar repetindo, né? Às vezes o disco estava um pouquinho arranhado e você tinha que ter a destreza de passar rapidinho ali, fazer uma mixagem que ninguém percebesse que você estava passando de uma música para outra. Era uma coisa muito interessante. E eu tenho o maior orgulho de ter feito parte, ter trabalhado no rádio, quando o rádio era dessa forma. Porque era muito mais emocionante. Quando o rádio nos dava trabalho, né, Nos Cleber? dava trabalho. Eu quero quebrar um protocolo aqui e quero filmar Lenice apresentando como era o programa de Coração para Coração. Oh, teremos aqui. Caramba! Bom, olá, galera. Você que está aí do outro lado, mande agora, ligue agora. O telefone é o 3281-1422. Ligue, mande a sua mensagem de amor para a pessoa da sua vida. Diga o quanto você o ama. Iremos tocar a música que você pedir e emocionar a pessoa que você ama. Era mais ou menos isso. Eu estou um pouquinho destreinada, né? Porque já faz algum tempo. Mas era mais ou menos isso que a gente fazia lá. Então é isso. Então o rádio, no início, era justamente isso. Era o rádio de verdade. Quando a gente trabalhava com o operador, não. Era mais light. A gente levantava, a gente podia sair. Porque o operador ficava lá fazendo esse trabalho que nós fazíamos. Mas depois, mas por economia, né? Resolveram retirar os operadores e quem era o locutor ia ter que... Se virar. Você teria que ser DJ e você teria que ser locutor e você que teria que ser para atender o telefone. Você tem que fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então era muito bom. Eu gostava, porque dava uma adrenalina, sabe? De você fazer o melhor cada vez mais. E a gente tinha uns diretorezinho meio... Sabe? E naquele tempo a gente assim tinha medo de errar. Né? A gente não pode errar, né, Cleber? Não podia errar, não podia deixar o disco passar com uma agulha ali. Era tem horrível. todo o cuidado, tudo atencioso. A gente era bem atencioso. Hoje a gente tem um computador, a gente sabe que ali para errar é difícil, né? O computador que faz tudo. Bota a vinheta, bota a música, diz a hora. E a gente tá ali só para usar a voz. Interessante era para gravar o comercial, né, Kleber? Nós tínhamos uns discos, um gravador de rolo. Eu não sei nem se existe, eu acho que só em museu existe hoje em dia. E tinha uma fita, um rolo de fita muito grande. Aí a gente ia gravar o comercial, por exemplo, falando da panificação, supermercado econômico. E atenção, você aqui de União dos Palmares, supermercado econômico, nesse final de semana vai estar com a promoção imperdível. Você aí começava falando, e lá o Joey, que na época já era o Joey que trabalhava com a gente, ele tinha que gravar aquilo ali, depois ele pegava, cortava onde você fez. Tudo no tempo certo, tudo 30 no segundos. tempo certo, não podia passar de maneira alguma, porque se passasse também ficava aquele Não vácuo. podia errar o texto, porque senão tem que fazer tudo de novo. Tinha que fazer tudo de novo, tinha aquele negócio de apagar, como hoje em dia. Hoje é light demais. Não podia de maneira alguma. Então o rádio, no início do rádio, na época do Norte Som, daqueles rádios enormes que você tinha em casa, era realmente maravilhoso, porque dava gosto você fazer. Você fazia com paixão, você fazia o melhor, sabe? Dava sempre o melhor de si. Tinha que ter uma dicção topada, porque você não podia errar, você não podia falar palavras erradas.
Hoje em dia eu acho que o rádio se modificou muito, né? Antigamente havia uma escolha muito grande de locutores, de voz, de timbre de Tinha voz. que fazer um piloto, né? Tinha que ter esse bendito desse piloto que eu nunca achei que eu tivesse voz para rádio. Mas quando o Manuel Feliciano, na época, eu fazendo o programa lá na Rádio Popular, e a gente falava que na época foi um surto de cólera muito grande aqui na cidade. E eu entrei como agente de saúde. Aí as pessoas precisavam ficar alerta para os cuidados que tinha que ter em casa com relação à cólera. E nós fomos fazer um programa justamente por causa disso. Um programa de saúde. Explicar para as pessoas como era que elas deviam lavar as mãos, higienizar a casa, essas coisas. E eu fazia esse programa assim, sabe, bem espontâneo. E o Manuel Feliciano, ele ficava sempre na minha cabeça. A Rádio Quilombo estava sendo construída, ainda nem estava no ponto. Lenice, grava um piloto para me levar para lá. Grava que eu vou levar para aí. Quero ver o Ivan Nunes na época. E eu, Manuel, eu acho que eu não tenho voz não para isso. E ele grava. Até que um dia de domingo ele chegou lá em casa e disse, você vai gravar hoje comigo. Eu digo, então vamos. E a gente gravou um piloto e eu errei algumas vezes. E ele queria cortar. Ele disse, não, eu vou apagar. Eu digo, não, você não vai, porque eu não sou perfeita, entendeu? Então essas falhinhas que vai estar aí é justamente as falhas que eu vou dar no rádio, né? Porque você, às vezes eu estou aqui conversando, eu posso falar uma coisa que eu não poderia falar. Aí eu falei para ele, eu digo, olha, não vai fazer isso, porque a gente vai levar do jeito que está assim. Se eu passar, tudo bem. Se não passar, depois eu recebo o Ivan Nunes mandar alguém lá em casa, queria conversar comigo. Aí eu, Jesus. Quando eu cheguei lá, conversei com ele, ele falou comigo, perguntou se eu queria fazer parte. Falou dos erros, das falhas que estava. Eu disse, mas eu já deixei justamente por isso, porque eu não sou perfeita. Pronto, consegui passar, fiquei no rádio na mesma rádio durante 25 anos, sem sair, de AM para FM passou, eu passei junto. E a gente fazia esse programa, eu fiz à noite também, esse mesmo programa de Coração para Coração, que era com músicas românticas, eu saía da rádio meia-noite, o pessoal ligava. E hoje eu encontro pessoas que dizem, olha, eu te ouvi à noite, tu fazia aquele programa de coração comigo, eu só dormia quando você encerrava o programa. Eu digo, gente, até hoje eu ainda encontro pessoas que falam isso. Ou seja, o rádio, ele marcou não só a minha vida, mas ele marcou a vida de outras pessoas. Não é isso, Kleber? Quem sabe você Isso. não casou pessoas, né? Através de um programa. Eu não casei, não juntei pessoas juntou. também, né? Isso. Isso é bom E demais. isso é uma das funções do rádio. Não é? Ele Verdade. constrói memórias, Constrói. ajuda a pessoa a construírem memórias. E uma dessas memórias, que está no imaginário da população de União dos Palmares, diz respeito aos bordões. Quem aqui não recorda e não faz parte da nossa história o amigão da galera? Oh, Quem, né? Quem hoje em União dos Palmares, a gente fala, quem é o amigão da galera? Todo mundo então, sabe. há muitos bordões, como você trouxe programas que estão nesse imaginário e na memória, mas também alguns bordões. E um deles, né, é uma grande satisfação nossa ter o nosso amigão da galera aqui conosco. E Kleber, como é que surgiu, né, a ideia e como foi essa construção? E hoje você se constitui e ainda permanece como um amigão da galera. Pois é, muito bacana essa sua pergunta e vai ser uma revelação bombástica, né? Porque antes de 91, que foi a fundação da Rádio AGFM, eu já estava na Rádio Difusora, né? Eu fazia o Jornal da Integração Alagoana e com o tempo já fui também para o departamento de esportes da emissora, fazer futebol. Fui repórter esportivo nos anos 80 também, lá na Rádio Difusora de Alagoas. E lá eu conheci o César Pita, hoje ele trabalha na TV Pajuçara, no Pajuçara Futebol Clube. O César Pita, narrador esportivo, hoje o melhor narrador esportivo de Alagoas, ainda está em ativa, está na ativa ainda. Ele tinha esse bordão, o amigão da galera. O César Pita é o amigão da galera, né? A origem do bordão é ele. E como eu trabalhava em Maceió, então, na minha cabeça, em 91, quando foi fundar a Rádio AG, eu disse, César, vou usar esse teu amigão da galera lá na minha cidade, que vai fundar a rádio, eu vou ser o amigão da galera de lá. Não, não tem problema não. Não existia marca registrada, não existia aquele negócio, não, é meu, você não pode usar. Pelo menos até hoje, eu e César somos grandes amigos e
eu trouxe a vinheta dele, Amigão da Galera, e quando fundou a rádio AG, em 1991, eu comecei a usar esse bordão, né? Já estamos em 2025, continuo usando, né? Foi assim, é uma marca incrível, né? Eu fico assim, muito feliz. Muita gente me chama, amigão, ô amigão, amigão. E eu sei que é fruto da vinheta que eu uso até hoje, né? No programa que eu faço ainda à tarde na rádio da GFM. E certo dia o César veio fazer futebol em Caruaru e turma de rádio é assim, vai viajando e vai ouvindo a rádio daquela cidade que passa, né? Vai mexendo no rádio, vamos ver se essa cidade aqui tem rádio pra gente ouvir. E ele passando para Caruaru aqui, eu estava no ar, na rádio da GFM, e eles colocaram na rádio da GFM, e aí o que é que entra a vinheta? Amigão da galera. Aí eles, não é possível, essa vinheta é minha. Aí eu, oi gente, sou eu, Kleber Marques, aqui na rádio da agência. Eita, o Kleber! Ele realmente ele pediu, né? Para usar a vinheta, mas foi muito engraçado. E uma coisa que o César comentou muito comigo, né, ao longo desses anos de rádio, foi um momento político que eu tive em 2000, né, onde, numa composição política aqui na cidade, eu fui numa chapa de vice-prefeito com o saudoso prefeito Zé Pedrosa, e nós chegamos a assumir a prefeitura de União dos Palmares em 2002. E o César, aí a partir daí ele disse, agora esse amigão da galera tá forte, viu? É mais forte do que eu, agora é o vice-prefeito da cidade, rapaz. Agora me leve lá para conhecer a sua cidade. E foi muito engraçado. Eu convidei ele um final de semana, ele visitou aqui a cidade, conheceu à época o prefeito Zé Pedrosa e ficou muito feliz de vir aqui. E eu dizia a todo mundo, gente, esse aqui é o amigão da galera, né? E foi muito engraçado ele ter estado aqui e ter conversado com muita gente, porque quando as pessoas vinham falar comigo, dizia, amigão da galera, aí ele também olhava, né? E um detalhe também muito curioso, Márcia. O César Pita, que é o amigão da galera lá em Maceió, ele resolveu também se candidatar a vereador uma vez em Maceió. E aí ele espalhou adesivos em Maceió, nos carros. O amigão da galera veio aí. Minha amiga, as vans de União, quando ia para Maceió, que voltava a dizer, o Kleber, eu vi tanto carrinho em Maceió com adesivo teu. O amigão da galera veio aí. Aí eu disse, como é a história, menino? Foi, Kleber, você é candidato em Maceió? Eu disse, não, por quê? Tem tanto carro em Maceió, o amigão da galera vem aí. Eu disse, sério? Aí foi que a ficha caiu, né? Não, o César, que é meu amigo, ele é o titular do bordão, me emprestou e fiquei, né? Até hoje eu creio. E você que... tomou, né? Ele emprestou e você tomou. Tá emprestado ainda. O César é uma figura maravilhosa, né? César faz parte da comunicação de Alagoas, é o maior narrador esportivo hoje do estado de Alagoas. Tive a honra de trabalhar com ele também no sistema Pajuçara de Comunicação, no PSCom. Fiquei um ano lá com eles, muito bom. E esse bordão, né, César, devo a você. Obrigado pelo empréstimo. Né, Tenório? Vou continuar utilizando. E ficou hoje, né? Ainda bem que ele não cobra nada pelo amigão da galera. E eu sou grato a todos, né? Grato aos ouvintes, como o Lenice fala aqui. Né? A razão de nós existirmos, sem dúvida, são os ouvintes, né? Que a gente, ao longo dos anos, cativou, né? Conquistou esses ouvintes. E até hoje, onde Lenice anda, onde Alexandre anda, onde a gente anda, reencontra pessoas que gostam de ouvir nossa voz. É verdade. São revelações, né, sobre o rádio em União dos Palmares. Lenice, Alexandre, tem algum bordão, algum acontecimento, algum fato curioso, né? Bordão, você recorda? Bordão não tenho não tive o prazer de ter um amigo para me emprestar um bordão. Ao longo desses anos, teve algum? Teve. Não, teve não. Eu sempre usei o meu próprio nome, Alexandre Tenório, o pessoal me chama de Tenório. Mas tem um fato assim que eu estava lembrando. Lenice tem, né? A rainha do A rainha do rádio Palmarino, foi você que colocou. A né? rainha do rádio Palmarino. Eu ganhei esse bordão do Kleber, né? Sem dúvida. Eu ganhei esse bordão do Kleber já faz algum tempo. Ele sempre fala que a Floraci é A rainha a do rainha rádio do de Alagoas. rádio de Alagoas. E eu sou a rainha do rádio Palmarina, né? Então,
Mas as pessoas- merecidamente pelo tempo de rádio que Lenice passou. A gente sabe que tiveram outras vozes femininas, mas não durou tanto tempo quanto Lenice Silva. E ainda, não é, fazendo parte dessa história. Não é? Com certeza. Essa Verdade. foi uma tomada de decisão. Claro que a mesa é pequena, teríamos uma infinidade de pessoas que poderiam estar conosco. Alguns não puderam estar aqui, né? Mas a ideia é justamente podermos bater esse papo com pessoas que fizeram parte, né? E que podem trazer essas memórias, e vocês continuam fazendo essa história. Né? Vocês são história aqui no rádio em União dos Palmares. Certo? E aí, Alexandre, você tem um fato curioso. Não é bem curioso, mas assim, um fato que eu sempre lembro, quando eu comecei na rádio, na Rádio Quilombo AM, eu ia muito para a zona rural. Gostava muito de estar nas festas da zona rural. E até com o Manuel Feliciano, ia muito. E chegou um momento que eu estava na Pindoba, né, Pindoba 2, e estava lá um forrozeiro, tem um bingo e tal. E quando me apresentaram lá como Alexandre Tenório da Rádio Quilombo AM, eu parecia um artista, eu estava me achando um artista, porque o que foi de fila de meninas com caderno, Márcia, para querer um autógrafo, para querer meu nome, foi uma loucura. Eu desci do caminhãozinho. Uma personalidade. Rapaz, eu fiquei assim, que é isso? Tem aquele monte de menina, aquele monte de gente lá pedindo para colocar o nome, para assinar, e eu todo nervoso, todo por fora. Eu sempre fui um cara tímido, né? Aí, que negócio danado, como é que... Quando eu achava que ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era, quando falaram meu nome lá, aí pronto, e teve essa... Os artistas do rádio. Mas é verdade. verdade. Antigamente o rádio... E- Hoje os artistas... Pode falar. Não, pode ficar à vontade, Alice. Não, eu tava falando, hoje os artistas, a gente vê na televisão, né? São aqueles que todo mundo, os ídolos das pessoas. Mas antigamente o rádio, nós éramos como se fosse esse tipo de artista. Estrela. Nós éramos estrela. Era estrela. Eu lembro de várias vezes também que eu fui para a zona rural, e teve uma vez que eu fui para o Timbó, para uma festa, convidada pelo Zé Carlos, para uma festa que teve lá no Timbó. Gente do céu, você realmente se sente meio, sabe, você trava assim um pouquinho, porque tanta gente, essa é a Lenice Silva da rádio, é ela que é da rádio, não sei o quê. E você vê aquele burburinho assim, sabe? Eu era conhecida também como a menina da Parada Popular, porque o meu primeiro programa na rádio, o nome era Parada Popular. E até hoje tem gente que diz, olha, eu ouvia o Parada Popular na Rádio Quilombo AM antigamente e tal. E eu era menina conhecida como a menina do Parada Popular, Lenice Silva do Parada Popular. E, Márcia, é tanta gente assim querendo conhecer você, que juntava aquele monte de gente assim, você ficava se sentindo uma Estrela. uma estrela, a E rainha do rádio. E toda semana, todo domingo, você sempre tem um convite. Sempre tinha Tinha um lugar pra pra ir. gente ir, na Verdade. zona rural. Verdade. Né? E era um banquete, Márcia. Essa mesa aqui era repleta, tinha de tudo, e eles ainda ficavam preocupados se a gente ia gostar, se não ia. Né? Mas tratavam a gente muito bem. Tratavam, ainda tratam, né? Mas naquela época ainda, começo de rádio, era uma loucura pra gente. Tinha que ter todo canto, sempre no final de semana tinha que estar num lugar. Sábado num lugar, domingo no outro. Até na própria cidade mesmo também. Tem uns amigos aqui que a gente sempre, o Gilson Silva, que trabalhou muito com a gente, está agora em Arapiraca. Arapiraca agora. Né? Era eu e o Gilson Silva, a gente tinha umas amizades aqui em União, que os ouvintes nos conhecia, e todo domingo a gente tinha que estar numa casa almoçando. Todo domingo a gente tinha que almoçar em alguma casa. Então, naquele tempo, o começo de rádio era muito bom, a gente era bem tratado de uma maneira que não tem nem como explicar. Hoje o público, o ouvinte tem um carinho muito grande pela gente. Mas, naquela época ainda, aquelas pessoas tinham um certo preocupação em receber a gente de uma maneira que... O rádio, ele completou 100 anos no nosso Brasil, né? Agora em 2025. Então, assim, o rádio, ele resiste, né? Porque nesse milênio, a gente já começou a ser imprensado pela tecnologia. Muita coisa aconteceu, né, nesse milênio, né? E o rádio foi se encolhendo, mas resistiu. O rádio resistiu a tudo isso. Quando você falou esse lance da Pindoba, Lenice de Timbó, eu me lembrei que em 96 a gente estava na Quilombo com vocês, eu trabalhei lá com vocês também, e foi marcado um jogo de futebol
no sítio Brenhas, em Santana do Mundaú. Quem foi jogar lá? Alexandre Tenório, Kleber Marques, Neldo Reg, Joey, Lenice foi com a gente também. A todo turma do mundo. rádio, a turma do rádio. Quando a gente chega no campo de futebol, lá no sítio Brenhas, Santana do Mundaú, meu amigo, parecia mesmo que nós éramos Roberto Carlos e Erasmo Carlos. O público aguardando. Quem é aquele? Quem é aquele? Quem é aquele ali? Ah, o Jeová Silva. Todo mundo queria ver a gente. Quem é era aquele? É o verdade. Jeová Silva. Quem é aquele? É o Mano Alves. Mano Alves estava com a gente também nesse ano 96, lá na Rádio Quilombo. E assim, foi muito bom, né? Nós tínhamos esse retorno do público, era maravilhoso. Às vezes a gente, poxa, a gente é tão famoso assim mesmo, né? Porque havia esse carinho por parte do ouvinte, né? E o da zona rural, em particular, é uma coisa incrível. Ainda hoje, viu, gente? Vocês sabem disso, né? É verdade. Uma outra coisa também que o rádio fez com a gente e faz até hoje, para quem não conhece, por exemplo, eu não conheço o Alexandre Tenório, eu ouço a voz do Alexandre Tenório e do Kleber Marques, mas eu não conheço. Então, eu fico imaginando, sabe? O meu imaginário fica imaginando como ele será. Alto, de olhos azuis e sei quê, essas coisas. Teve uma vez... Aí quando vê, pá, se assusta. Deixa eu contar um caso aqui. Eu estava no estúdio e acho que foi Alexander Campos, trabalhou com a gente também. Ele estava na quadra de esporte, transmitindo, fazendo uma transmissão de lá. E, de repente, ele entrevistou uma pessoa e essa pessoa disse que pela minha voz... Aí o Alexandre disse, você acha que ela é como? Eu, 1,55 m, muito de nada. Na época eu era bem magrinha, né? Tinha um cabelo grande. Mas ele me imaginou alta, olhos azuis, loira, completamente diferente pela minha voz. Ele achava que eu era desse jeito. Aí eu ri muito, sabe, no estúdio sozinha. Eu digo, você errou completamente. Eu sou o oposto do que você está pensando. Mas era isso que o rádio fazia com as pessoas. É você ouvir uma voz, por exemplo, eu ouvia a voz de Kleber, então eu imaginava o Kleber, um galã, sabe? E isso fazia com que as meninas se apaixonassem pelos locutores. Acho que até por mim também, né? Teve algumas paixonites por aí. Mas pelos locutores, principalmente. O imaginário dela, ela imaginar quando ia conhecer. Ai, eu lembro do Mano Alves, algumas coisas que o Mano Alves tinha tanta namorada que, né, que já se foi, nosso amigo. Mas ele dizia, oxi, menino, até estou paquerando fulano de tal. Não era... Ele só não, né? Outros também. Mas era justamente isso. As meninas, elas assim... imaginava que ele seria desse jeito e se apaixonava por eles. E o rádio, ele trouxe isso também. Ele tinha isso também, dessa paixão. Através da voz, dessa paixão através da voz. O pessoal ficava se imaginando. Isso. Usava a imaginação. Olhava assim, que esse cara deve ser lindo, maravilhoso. Que voz é essa? Mas esse é um fenômeno dos primórdios do rádio, não é? Verdade. Década de 20, década de 30, não é? As novelas. Pronto, por exemplo, eu era muito fã do Batista Lima. E quando ele fazia o programa, eu fantasiava o cara. Batista Filho. Batista Lima, o cantor. Batista Filho, desculpa. E eu fantasiava. Como é esse cara? Porque a voz do cara tem uma voz muito, muito bem legal. Eu gostava muito da animação dele. Eu ficava garotão, pivetão, e ficava imaginando como seria. E depois, de repente, ele apareceu na televisão, assim, do nada. Mas esse cara que é o Batista, pai, não era nem o que eu pensava naquele tempo. Não era nem o que eu pensava. Então, faz a gente imaginar as coisas, né? É uma magia, não é, que está, até o momento, conduzindo esse imaginário. E vocês trouxeram como é que as pessoas pensam, os locutores, e o Kleber trouxe que, neste universo de um avanço acelerado dos meios de comunicação, dos modos, não é isso? Dos meios, por meio da tecnologia, o rádio continua, não é? Fazendo história e conduzindo esse imaginário e atuando dentro do seu propósito, levando informação, não é? Educando, mas também divertindo a população. O que é que a gente pode trazer? Eu que viajo e transito muito, quase que diariamente, entre União e Maceió, né? A minha companhia, e eu viajo muito sozinha, né? Indo trabalhar, a minha companhia é o rádio.
daqui até Maceió. Eu sempre soube até onde ia o alcance das rádios de União, porque a AM, né, algum tempo atrás, ela só ia até uma cidade próxima, bem pertinho daqui, né? A quilometragem, o quilômetro de alcance era até ali. Quando chegava ali, eu já mudava para FM, porque o alcance, quando começou a chegar até o aeroporto, chegar o Eustáquio Gomes, hoje no centro de Maceió. Então, o rádio continua sendo companhia das famílias, né, no país inteiro. E principalmente para quem anda de carro. Para quem anda de carro e para quem está distante dos centros urbanos. Isso. É verdade. O rádio conduz, não é? Faz companhia, informa, continua informando. E eu que, assim como eu, outras pessoas que estão longe de União, hoje eu ouvia uma rádio e uma pessoa do Pará, não é? Que era daqui de União, mandou um recadinho em um programa hoje. Sempre eles escutam. De Eles todo lugar, mandam. Pará, São Paulo, enfim. Então, o pessoal mata a E saudade. ainda Goiás. é um meio que faz com que a gente se sinta aconchegado e próximo dos nossos familiares, dos nossos amigos. Uma maneira O de matar rádio saudades também, né? mata saudades e faz com que a gente se sinta perto. Então, é uma forma que nós achamos também para ficar sintonizado, eu vou usar, não é isso? Sintonizado e próximo e desse aconchego que são aqueles que são os nossos familiares. O que é que está acontecendo na nossa terrinha? A gente liga o rádio de manhã nos programas jornalísticos. É verdade. Isso. Não é verdade? E aí eu vou fazer aqui o seguinte, um bate-bola e talvez desafiar vocês. Vou trazer aqui algumas temáticas e vocês vão trazer, né, o que é que vem à mente de vocês, locutores, e alguns nós não podemos mencionar aqui, mas o que é que vocês lembram quando... Já saiu o nome aqui, mas no universo do reggae. Vamos para a locução. Quem vem à mente de vocês? Neo do Reggae. Neo Eu só do lembro Léo do dele. Reggae. Que não está aqui conosco, Que não hoje, está. mas Mais o tarde. convite Estamos para um registrando. outro França do momento. Reggae. França do Reggae. França do França do reggae reggae. também. É outro cara que é do reggae também. Já trabalhou na Quilombo também o Bebeto do Reggae, né? Isso. Bebeto do reggae. Só que Hoje o- trabalha em Maceió. né? Só que o Neo, ele é pioneiro, né? Neo é a O marca. Neo Neo do foi, reggae que, é a o Neo marca foi que aqui. trouxe o reggae para a União dos Palmares. Neo do E reggae. foi locutor. E é também. locutor. Ah, é locutor. Ele ainda ainda é. é. Ele faz Ainda programa. é, Ele faz ainda programa lá tem na Rádio programa. Quilombo Quer dizer, FM. quando ele trouxe para a rádio Ele já trouxe direto para a rádio. Isso. Que ele começou lá na AM, com o programa de reggae. Isso. E está com a gente até hoje na Quilombo, né? Ainda passou pela AG, mas depois voltou para Quilombo novamente e está lá. Ele foi que trouxe essa cultura do reggae para a União dos Palmares. É Né? verdade. Entendeu? Então, o Neo do Reggae é o cara que é o pioneiro do reggae. E música romântica? Música romântica, eu conheço o Carlinho Lage. Carlinho Lage. Carlinho Lage. É. E Unanimidade, você, Lenice, Carlinhos Embora- já teve embora um que programa- eu também já tive, fiz também programa já fiz romântico. programa Como foi? Conta. romântico. Eu já fiz programa romântico. Conta. Foi legal. Não saiu ainda. O bom de você fazer programa romântico, no caso eu fazia à noite, é porque todos os dias, de escolas, de postos, de todos os lugares, eles estão ali, eles ficam ligados em você. Eu era como um psicólogo. Às vezes as pessoas ligavam para querer desabafar à noite. Eu fazia. ar? Não, era às vezes no ar. Ah, sim. E às vezes ligava fora do depois, ar, depois fora do ar. ar. Ah, porque eu tô assim, tô não sei o E quê. tem esse mas lance, tá. viu, Márcia? Tem. Aí começa, entendeu? Telefone E você, fora do e ar, você começa meu ali. amigo. é. Ó, Aí ó. começa ali a conversar e querer, como é que diz? Desabafar. Não, mas a pessoa, você querer ajudar, né? Vamos É supor, verdade, a é. menina brigou com o namorado brigou com a namorada, enfim. Aí rola uma música e às vezes a gente lê uma mensagem e aquilo ali, aquela mensagem já serviu para aquela pessoa. Entendeu? Aí você começa E o telefone ocupado? fica como se fosse um psicólogo Não, para essa galera. Isso é que é horrível. Entendeu? Eu já fui bem sampado na rádio. Já trabalhei de manhã, já trabalhei da tarde, já trabalhei à noite e agora estou de também manhã de trabalhei. novo. Trabalhei em todos os horários da emissora. Na época, eu trabalhei com o Silvio Sarmento.
A gente fazia um programa jornalístico das 8 da manhã até o meio-dia, eu fazia uma participação com o Silvio, tanto que eu fiquei conhecida como a mulher do horóscopo, né? As pessoas me encontravam na rua e perguntavam, Lenice, calma, gente, é só lá, só quando eu estiver lá no ar. Eu fiz uma participação também com o França Moura, que a gente tinha uma conexão, né? E eu fiz uma participação, à época, trabalhei um tempo com ele como... daqui de União, eu fazia igual o Kleber, correspondente daqui, eu participei com ele durante muito tempo. Trabalhei à tarde, fiz o Parada Popular, comecei com o Parada Popular, depois fui para a noite, aí da AM eu passei para a AM, que eram as duas emissoras, era AM e FM, estúdio um na frente do outro, então eu fiquei na FM, e teve inúmeros horários, assim, final de semana. Eu só não gostava muito de trabalhar o domingo, porque o domingo era chato pra caramba para trabalhar. Mas o restante, sábado, domingo, à noite, de manhã, transmissão de carnaval, de Marcel Fest, a rádio, ela levava você, né? Hoje em dia está mais parado, né? Deu uma parada, não tem mais transmissão ao vivo. Mas Festa Santa Maria Madalena... De eventos, né? Grandes Jesus, eventos. era as 9 noites de transmissão da Festa Santa Maria Madalena, transmissão pesada mesmo. Carnaval, o Marcel Fest, o Kleber, o Tenório, o Alexandre, o Alexander, o Mano Alves, Hermes. o Joey, o Hermes, entendeu? O Melk, todos eles participavam do Marcel Fest, os meninos viajavam, passavam a semana O todinha. Wilca França. A Wilca França trabalhou com a gente também. é. A Tássia Carla trabalhou conosco lá. Isso. A Nathalie Tenório, que é a Nathalie, irmã isso. Minha sobrinha. o sobrinho do Alexandre, ela trabalhou conosco também lá na rádio. E assim, inúmeras pessoas passou pelo rádio e eu, nesse intervalo, eu participei de todos os programas. O Tenório falou que fez o programa do João Pires, eu também fiz o programa do João Pires. Como foi? Olha, foi interessante. Foi férias dele? Foi não, ele simplesmente faltou no horário, né? E a gente tinha um lema, antigamente, hoje não tem mais. Hoje o locutor termina o horário dele, ele vai embora, abandona o estúdio. Mas antigamente nós não podíamos fazer isso. Kleber e o Tenório lembra, nós só podíamos entregar o estúdio quando o outro locutor chegasse. Se o locutor faltasse, A gente tava tem que ficar. ferrado. A gente tem que ficar. Eu fazia 4 horas de programa, de 1 até as 5. João Pires pegava de 5 e até as 6. Não, às Até às 7. 7. Até 7, que era a Até Voz do sete. Até Brasil. às 7, quando começava a Voz do Brasil. Então, se ele faltasse, eu teria que ficar. Até terminar o horário dele. Tô nem aí, o diretor não queria nem saber. Era meu horário, era o horário de João, mas eu não podia deixar o horário. Então, eu fazia. Teve uma vez que o João também ficou de férias, acho que foi férias, e eu entrei no programa dele. Eu só não fazia o personagem dele, né? Mas eu fiz um programa de forró. É. Bem interessante, mais caipira, assim, falando diferente, uma voz mais caipira, mas bem diferente. E tocava aquele forró bem gostoso mesmo, da gente dançar, de se divertir. Mas é muito legal, é bom demais. Você vira um artista 1001 utilidades lá dentro, sabe? Porque você se transforma. Quando você chega na frente de um microfone, às vezes você vê uma pessoa tão quietinha na rua, mas quando ela chega na frente de um microfone, ela se transforma num locutor topado. E hoje temos uma pessoa que faz um programa que precisa criar um personagem e só consegue fazer o programa quando coloca um óculos escuro e vira um personagem, é só quando ele consegue fazer locução. DJ Lobo, o DJ Lucas Lobo. Gilton. Isso. E ainda é desse jeito. Nós temos pessoas, a Lenice falou e eu lembrei aqui. Ele só falta ter no estúdio lá a luzes. máscara de fumaça, Isso. as luzes, para ser uma verdadeira Mas boate. ele está ali naquele mundo imaginário, Isso. né? Mas Por isso que está de óculos, é. ele se imagina Detalhe. estando... Veio da Rádio Popular. Isso. Também. Eu fazia programa com ele de música eletrônica. Rádio na Popular, era Também. Rádio Popular. Aí Rádio ele Popular. foi pra AM, também, lá na antiga Quilombo, E tá com a gente lá e ainda. tá até hoje no Tá rádio. com a gente ainda no rádio. Mas só consegue fazer Mas quando ele se ele só transforma quando ele consegue. coloca o óculos. Óculos escuro, né? Até hoje. Aquele Hoje ele óculos faz dele junto ali, com ó. o Gilton, né? Isso. Ele e o Lucas Gilton. E jornalismo. O que é que vem à mente da gente? Que programas a gente consegue lembrar sobre jornalismo? Que é uma das funções do rádio. Jornalismo tem bastante. Tem vários, né? Tem o Alexander Campos, né? Que fazia Alexander jornalismo. Campos, tem eu agora, eu sou o mais novinho. Tem o Mário Sérgio. Tem o Mário Sérgio, da que G. já é um bom tempo lá na Rádio HFM. Eu acho que o Mário Sérgio foi o que implantou o jornalismo, se não me engano. Né? Isso. Antes, E antes- vem desde não, a Rádio primeiro, Popular. Primeiro, vamos consertar aqui. Primeiro, Antônio Aragão, com o policial.
Né? Ronda de A polícia. ronda de né? Ronda polícia de que ele polícia. chamava os bandidinhos de cata-osso. Fui operadora do Os programa cata-ossos, durante muito tempo né? com ele. Dava era Lembra do medo, Aragão? viu? Então, depois do Aragão, veio o que? Acho que o Mário Sérgio, se não me engano, né? Que está até hoje. Aí depois veio o saudoso Zé Boquita. Teve também, né? o Zé Boquita, Ferreira Neto. Ferreira Neto. O Silvio Sarmento O também, Silvio que Sarmento apresentou também, jornalismo durante muito né? tempo. Então. Eu trabalhei com ele durante todo o tempo que ele fez o jornalismo lá. Ivan Nunes. O vem Ivan, que passando. também teve o blog e a palavra, né? Jornalismo tem um Apresentava. bocado. Né? O jornalismo tem bastante aí. No rádio hoje, a referência é Mário Sérgio, né? Pelo tempo. Verdade, pelo tempo. Muitos tiveram e o programa acabou. Pelo tempo, pela E audiência pelo sou eu, tempo- viu? Tá certo. Mas o Mário Sérgio veio também de lá da Rádio Popular. O Mário Sérgio saiu da Rádio Rádio Popular Popular também, também, né? O Mário Isso. Sérgio foi da Rádio Popular também. Olha o que a Rádio E Popular o Mário produziu, né, Sérgio, gente? eu vou até. Que Eu vou, maravilha. eu vou contar uma história aqui que eu Conte. acho que ele não contou ainda, porque quem vai contar sou eu. Ah, né, filho? vamos, O Mário- estava esperando. Bomba. O Mário Sérgio, antes, ele queria ser padre. Quando ele participava da Rádio Que Quilombo. bomba! Ele queria ser padre. E eu não sei o que foi que fez ele tirar essa atenção e. Eu acho que ele descobriu e que não tinha vocação. E ser radialista. Né? Mas era o Mário Sérgio, ele tinha a tendência para ser padre. Com essa sua bomba, a gente pode dizer que ser comunicador, ser radialista é um chamado? É. Olha, eu Sim. costumo. Desculpa, quer falar? Não, sim. Eu costumo falar o seguinte, Márcia. Para você ser essa função que a gente ocupa hoje, radialista, eu costumo falar sempre. Se você não gostar do que você está fazendo, disso aqui que a gente faz, então não se imita. Se você achar que vai ser radialista porque vai enricar, a gente aqui era todo mundo rico. Né? Era todo mundo rico aqui. Pelo tempo, pela Pelo experiência. tempo, pela experiência, achar Isso. que ganha muito dinheiro, enfim. Mas é uma profissão que a gente precisa gostar mesmo, a gente precisa amar o que a gente faz. Porque não é fácil. Né? Não é fácil. E hoje em dia, principalmente. Antigamente ainda tinha umas certas dificuldades. Você não era para todo mundo, você tem que fazer um piloto. Né? Não era você chegar, eu quero ser radialista, eu vou comprar um programa e vou fazer que nem hoje. Entendeu? Então tem pessoas que são bons no microfone ou no rádio, mas não exercem, porque não tem vontade de ser radialista. Mas que poderia ser porque são bons. É momentâneo, passa rápido. É. Quantos não já passaram? Verdade. Também. Né? O rádio, ele encanta você. Cada vez que você faz, eu acho que o rádio, quando você é radialista, você exerce todas as funções dentro do rádio. Você apresenta um programa de entrevista. Quantas vezes eu não fiz o programa de esporte com os meninos? Quantas vezes eu não fiz o programa de polícia com o pessoal? Quantas vezes eu não apresentei o jornalismo sozinha? Às vezes o Silvio faltava, eu tinha que ficar sozinha lá e eu apresentava o jornal todinho, de 8 da manhã até meio-dia. Cansativo, muito. Mas quando você ama o que você faz, então aquilo se torna leve. Então o rádio é isso, o rádio é amor. Se você ama a comunicação, se você gosta de ouvir as pessoas, de levar o melhor para as pessoas do outro lado, então isso deixa você, nossa, muito bem. Eu nunca entrei no estúdio com raiva. Eu nunca saí do estúdio com raiva. Eu sempre entrei no estúdio sorrindo e sempre saí do estúdio sorrindo. Porque ali era onde eu me encontrava com os meus ouvintes, mesmo eu não sabendo quem estava lá do outro lado. Poderia ter até alguém me esculhambando. Nossa, aquela véia é horrível, não sei o quê. Porque isso acontece também. Ah, você errou tal palavra. Mas isso eu não estava vendo, eu estava levando o melhor de mim para aquelas pessoas. E recebendo de uma maneira ou de outra, com carta, com telefonema, hoje em dia, né, através do WhatsApp, as mensagens que mandam para a gente, que mandavam quando eu estava apresentando o Sabadão da 106, que eu apresentei durante muito tempo na rádio, estou até com saudade de voltar novamente para lá. Vai voltar. Vai voltar. Entendeu? Volta ou não volta? Aí Volta. isso deixa a gente é muito gratificante. Então, rádio é amor. Se você ama essa profissão, se você quer ser um radialista, então você estude, faça o curso e vá em busca do que você quer. Agora, se você está ali só, não, vou lá porque eu vou ganhar dinheiro. Então, não faça isso não, porque você não vai levar o seu melhor, nunca vai dar o seu melhor.
Entendeu? Então, se E você... daqui a pouco está no esquecimento. E daqui a pouco está no esquecimento, não adianta. Quem fez isso está no esquecimento. Para né? você ter ideia, o Kleber, eu, o Tenório, o Alexander Campos, os meninos que já passaram pelo rádio e os que já ainda estão no rádio, todos eles hoje são lembrados. Se você falar o nome de qualquer um deles, eu conheço, eu sei quem é. Isso. Você sente aquele amor, aquele carinho, entendeu? Como eu sinto hoje. Eu sinto quando... Às vezes hoje eu sou agente de saúde e eu chego na casa de uma pessoa que me ouvia. Mulher, volta para o rádio, tu tá fazendo o que aqui? Eu gosto de ser agente de saúde também, porque eu trabalho com pessoas. Então eu digo assim, eu não nasci para viver dentro de um escritório fechada. Eu nasci para comunicar e eu nasci para ser agente de saúde, porque eu estou trabalhando com gente, recebendo e dando carinho. Então o rádio é isso. Rádio para mim é isso. É o encontro, sabe, seu com a felicidade, com a alegria, com o que você leva. A gente fica sozinho no estúdio, mas você fica ali, cabeça a mil, e você fica pensando, e você fica, vai um alô para fulano de tal, liga aqui pra gente, manda teu áudio. Hoje é áudio, antigamente era, manda tua cartinha, né? Ou liga, Manda né? tua Ou cartinha. liga. A gente fazia um sorteio na rádio, teve uma vez que a gente fez um sorteio, eu lembro, eu acho que tinha umas 5.000 cartas. Nós botamos na sala, eu acho que o Tenório e o Kleber estavam lá nessa época, a gente sorteou um monte de prêmios Dia das Mães, e era tanta carta que tinha, que a gente ficou assim, sabe? Como que as pessoas enviavam tanta carta pra gente? Isso é gostar de rádio, isso é o carinho. Quando eu falo você de carinho, é justamente isso, é você se preocupar em pegar uma caneta, um pedaço de papel, vou escrever para Tenório. Alexandre Tenório, eu gostaria que você mandasse uma música para mim, para os meus pais. Ligação de fora, eu recebi inúmeras. À noite, o povo ligava de Mato Grosso, que saía daqui para ir trabalhar lá, e ligava para mim. Manda um alô para minha mãe que mora no sítio tal. E os sítios hoje, alguns mais próximos, em que a televisão e a internet já tomou conta, não. Mas aquele sítio mais distante, entendeu? Que o rádio ainda é o meio de comunicação. Então, esses sítios é que a gente tem maior audiência. Você já imaginou uma mãe que o filho está longe há 5, 6, 7 anos? De repente, no rádio, ela ouve o nome dele, o nome dela e uma música que ele pede? A felicidade que essa pessoa não sente. É verdade. Você chega, sai no comércio, tipo, eu gosto de andar muito, principalmente na feira. E a gente passa sempre, tem, rapaz, fulano, oi Alexandre, tudo bem? Tudo bom, não sei nem quem é. Rapaz, eu te escuto todo dia, manda um alô pra mim. Eu tô escutando você toda manhã, não perco o programa. Eu só saio do rádio quando você termina o programa. Aí eu já vou anotando. Meu celular, eu tenho um bloco aqui de anotação, já tá que eu não sei nem onde colocar nome de pessoas mais, porque... E se a gente for chegar, fazer o programa mandando só aquele alô, que nem seu Juca, né? Tava com a caderninho ali, só mandando, era o programa todo só mandando um alô pro pessoal. Seu Juca Sarmento Então tem era uma que pessoa dividir. Um dia maravilhosa. ele manda um alô para uma turma, outro dia ele manda outro alô para outra turma, porque sempre está aumentando. Sempre quando você imagina que não tem ninguém escutando você, aí tem lá, papai, estou escutando você, papai, eu estou te escutando, estou escutando. Então é aquele carinho que as pessoas sentem por nós, né? E a gente tem que retribuir de uma forma ou de outra, ou pessoalmente ou pelo rádio. Ô, Márcia, você perguntou se é vocação. Eu me lembrei agora eu fui longe, viu? Fui para 1978, Eita. era a 8ª série no Colégio Eu Santa tinha Maria 8 anos. Madalena. E quando a gente está terminando o ano, existia naquela época um álbum que as meninas faziam, né? Que era num caderno normal, para a gente Várias deixar perguntas. responder. Isso. E a primeira pergunta era qual o seu nome. E tinha sempre, pretende ser o quê? Se eu achasse esse álbum, eu ia mostrar a vocês que eu colocava sempre radialista e professor. Era impressionante. Na 8ª série, eu já dizia que queria ser radialista e professor. E você, radialista, é professor? Radialista e professor. Interessante isso, né? Então, a 8ª série em 78, aí depois eu saí em 79 para estudar em Maceió, o ensino médio, 81, pronto, terminou. Terminou o ensino médio, 81, aí vai para a faculdade, né? Entrei na UFAL e aí depois comecei a fazer exatamente essa parte de comunicação. E com a faculdade, virei professor do Colégio Santa Maria Madalena. E eu sempre me lembrava, rapaz, eu respondia que queria ser radialista e professor. Na área de comunicação já estou. Não era radialista, assim, porque não existia rádio ainda. Mas participava daqueles programas da Rádio Difusora. Então, eu já me achava um radialista, né? E professor foi no ano de 84, né? Saudoso José Corrêa Viana, diretor do Colégio Santa Maria Madalena.
me fez o convite para lecionar lá no Santa e também durei um bom tempo como professor. Então, respondia sempre a Lênin. Eu acho que no tempo de vocês não tinha não esses álbuns, né, Lenice? Tinha. Não, eu tinha. Eu lembro. Agora, Qual o time que você torce? Era o caderninho, tinha que a cor que responder você tudo aquilo ali. gosta. eu não lembro Né? que foi que eu coloquei. O rádio foi, assim, ele surgiu na minha vida, né? Foi como eu falei, o Manuel Feliciano insistiu tanto que eu acabei sendo radialista. Mas, depois que eu comecei no rádio, eu me apaixonei pela profissão. Eu me apaixonei pelo que eu fazia. Eu vi que era uma coisa que eu queria para a minha vida. Isso. E o agente de saúde foi outra coisa. Foi um acaso da vida. E eu digo, não, eu vou ser agente de saúde e pronto. Porque eu acho que profissão é aquilo que você escolhe para a sua vida. Se você escolhe uma profissão, no caso, nós escolhemos o rádio, a gente escolheu por amor. Eu acho que esses três que estão aqui amam o que faz, amam o rádio, amam a comunicação. Tem uma rádio no Acre. Bora? Vou. Oxe, vamos embora. Abriu uma rádio agora em Rondônia, Kleber. Nova. Tu quer vir? Vou. Isso. E outra coisa, Já tô indo. Ele não pensa duas vezes. ele não pensa outra duas coisa que o vezes. radialista não escolhe horário, porque quem faz rádio em qualquer horário. Ah, não, eu vou ficar de manhã porque a audiência é melhor. Não, um bom radialista, a qualquer lugar que ele for, os ouvintes vão atrás. Qualquer lugar que ele tiver, os ouvintes vão horário. atrás. E qualquer programa que ele for colocado como um bom profissional, ele faz. Faz. Qualquer programa de notícia, de futebol. Futebol, eu acho assim, não é muito minha praia. Eu apresentei alguns programas de futebol, mas não é muita praia porque é uma coisa muito masculina o futebol, E entendeu? precisa Você da tem que entender identificação, a isso. E tem que experiência entender. e a Isso. identificação. Não é com a temática, eu acho que isso faz diferença. Entendeu? Você tem que estar mais ali. O futebol eu já acho uma coisa mais. Não faço. Faço se houver uma necessidade. Eu ainda desenrolo. Muito bem. Ainda dou uns Lenice. driblezinhos, Muito entendeu? bem. Porque conheço alguns times Ainda vira e narradora. dá para É. falar. Narradora não, mas ainda dá para falar sobre o futebol e debater. Muito bem. Entendeu? Agora, polícia, jornalismo, essas outras. E musical, aí é que a gente faz bonito mesmo. Você falou de futebol, queria, para registrar aqui no Chá com Memória, Tony Lima, que foi Jackson narrador Valeri. esportivo, né? Era uma pergunta que eu ia fazer aqui. Tony, né, rapaz, Isso. nos deixou muito cedo, mas Muito se jovem. hoje estivesse vivo, seria um grande narrador esportivo. Muito Com bom. certeza. Já era na Muito época, já estávamos perdendo ele para as emissoras da Isso, capital. verdade. Já havia convites para ele ir narrar em rádios importantes da capital. Então, fica registrado o Tony Lima e outro amigo nosso da área de esportes, da Rádio Quilombo. Isso. Atenção, já que Lenice não gostava do domingo, ele amava o domingo. Jeová Silva. Jeová Silva. Começava de meio-dia até 20 horas. Era, Jeová Silva. 8 horas no ar. Ali tinha Aos assunto, viu, de domingos. futebol, viu? Jeová Silva começava Verdade, no verdade. meio-dia e terminava às 20 horas, Eles- falando de esporte. Esporte. E o engraçado é que naquele tempo, né, com as dificuldades, não tinha tecnologia, não tinha internet para saber a Era bola jornal. rolando, né? Então ele ficava ouvindo, ele levava 3 rádios e ficava ouvindo, né, para passar a informação. Gol do Corinthians. Porque não tinha internet, Aí ele, né? Não tinha Não internet. tinha internet. Naquele tempo, Não tinha internet. ou era o rádio ou era nada. Gol Você não tinha do informação. Vasco da Gama contra o Flamengo, aí ele tinha que dizer, né? Então, ele tinha um rádio ali. Então, o Jeová Silva, quero deixar registrado aqui no nosso Chá com Memória, como assim, plantonista esportivo. De meio-dia a 20 horas. E quando chegava a 20 horas, era muito engraçado, muito engraçado. Muito engraçado. Quando chegava perto de terminar 20 horas, Nel do Reggae era quem entrava de 20 horas. Isso. Isso é na Rádio Quilombo, viu, gente? Nel do Reggae era quem entrava e já ia dizendo: vai, rapaz, sai. E Jeová Silva, faltando 1 minuto para o outro, dizer: daqui a pouco eu vou dizer tchau, meu Brasil. meu Brasil. Daqui a pouco. Esse era o bordão Já dele. faltava Esse 1 era o minuto. Esse era o Era o bordão, não dele. era? Tchau, meu Brasil, era verdade. Muito bom. Do muito rádio bom. também, que até hoje atua, né? Agora está na difusora, é o Jackson Valeri. Jackson Valeri. Né? Que é pioneiro também do Isso. esporte aqui em União dos Palmares. E falar a história do rádio, a gente não pode esquecer. Kiko Viana, Douglas Lopes, né, que hoje Isso. é grande destaque a nível de estado, teve que passar por onde? Pelo rádio de União dos Palmares. De União dos Palmares. É isto, União, não é? Essa história do Rádio União exportou talentos.
continua exportando talentos, justamente pelo potencial. Então, vocês comentaram, Douglas Lopes, eu tive a oportunidade de ir a um programa na TV Pajuçara e quem eu encontro lá? O Ilka França. Operando, não é? Lá, e aí uma conterrânea lá fazendo, estagiando na oportunidade, mas também trabalhando lá na TV Pajuçara, operando os equipamentos. E outros como o Kiko Viana, que participou do rádio, hoje está em uma outra função, mas exportamos, não é? Talentos a partir do rádio, tiveram sua trajetória. Tivemos o Douglas Lopes, né, fazendo uma declaração, nosso Kleber, muito emblemática no aniversário de Kleber, pela referência que foi e que continua sendo. E aí, para a gente ir finalizando... O Kleber foi que disse, rapidinho, antes você der. Sim. O Kleber foi que descobriu o Douglas Lopes como cantor. Né? Foi Kleber, calouro. Naquele cachorro do Foi calouro. O Douglas Lopes, ele foi calouro do programa de auditório, né, que também a gente apresentava aqui na cidade. E foi até a Rádio AG, né? Eu estava naquela oportunidade como diretor de programação da emissora e ele foi lá atrás de um estágio na Rádio AG. E a gente sempre colocava os estagiários no domingo, que era a forma da gente folgar. Né? A Helenice falou, não gosto de trabalhar no domingo, ai meu Deus. Então a gente aproveitava o domingo para estagiários. E o Douglas foi estagiário da Rádio AG e numa oportunidade que teve, que saiu um dos locutores da emissora, ele assumiu o programa e a partir dali, Rádio Cidade, Decolou. Rádio Pajuçara, Gazeta, Ali mais de decolou. 20 anos dentro da Gazeta e hoje está É um dos maiores comunicadores de Alagoas. uma das mais belas Não, é uma vozes das desse mais belas estado. Muito vozes, bom. é verdade. Alô Douglas, um beijo para você e todos nós aqui. Sobre o rádio, sobre a comunicação em União dos Palmares, eu colocava no início, um programa não é suficiente, sem sombra de dúvida. E como o rádio, ele impulsionou e revelou talentos, isso é para um outro programa, sem dúvida. Inclusive o nosso, não é, amigão da galera aqui, o Kleber Marques, ele, a partir do rádio, impulsionou, inclusive, alguns eventos que revelaram talentos. Verdade. Talentos no nosso cenário nacional, inclusive. Cantores, né? Vários artistas. Mas fica a história aí para um outro momento, um outro episódio. E neste momento, para encerrarmos sobre o Rádio em União dos Palmares, esse podcast do Chá com Memória, de forma fantástica, né? Agradeço a participação de cada um de vocês aqui, todas essas memórias, esses registros, e eu gostaria que, a partir desse momento, cada um colocasse, quando fala do rádio em União dos Palmares, não é? O que é que vem à mente de vocês? Vocês enquanto pessoa, enquanto comunicadores, enquanto radialistas. Quem quer falar? Olha, eu acho que vem a gente lembra a nossa vida dentro do rádio, né? A trajetória de nós três aqui é muito grande, é até emocionante. Tanta coisa que a gente já fez pelo rádio de União dos Palmares. A gente lembra disso, lembra de tudo o que a gente fez, né, ao longo desses anos, né? Eu estou indo para 35 anos, Lenice para 31, 32, Tenório também. Então, gente, são 3 décadas de altos e baixos, né? De troca de emissoras. Eu passei por isso, eles dois não, né? Mas eu passei por troca de emissoras, indo para Quilombo, voltando para G, né? Tendo que, em alguns momentos, suportar alguns diretores. Mas a nossa vida, a nossa dedicação, o nosso amor, o nosso carinho, acho que tudo isso é o que faz me lembrar, né? Quando se falar do rádio de União dos Palmares, o que eu pude oferecer ao rádio de União, a vida que eu dei, a minha vida pelo rádio de União dos Palmares. Eu me lembro dessa forma, Lenice. É verdade. Eu me vejo dessa forma também. Só que, assim, tem a Lenice antes do rádio e a Lenice depois do rádio. A Lenice depois do rádio, ela fez memórias, entendeu? Eu fiz amigos, né? Passamos por situações... Nossa, tem histórias para contar do rádio que a gente ia dar muitas gargalhadas aqui. Viagens, muita coisa. Então,
existe a minha vida depois do rádio, que desde que eu comecei, que é uma trajetória grande, assim, das amizades, dos diretores, das polêmicas, mas também das entregas, né, dos amigos que foi feito, das coisas boas que o rádio trouxe para a minha vida. E eu vejo que não para. Quando a gente faz rádio, você não consegue sair do rádio. Você nunca vai sair do rádio. O rádio vai estar sempre em você. Vai estar sempre em você. Você vai estar querendo sempre voltar. Você vai estar querendo sempre comunicar. Mesmo que hoje a gente esteja sendo sufocadinhos assim pela internet, pelos meios de comunicação, por tudo isso que está acontecendo, que é uma nova geração, né? Tudo novo, mas o rádio ainda consegue se expandir. E é nessa expansão que você gosta de ficar. Que eu quero ficar, que eu quero voltar para comunicar novamente, para sentir o carinho, sentir aquele calor humano que a gente recebe, mesmo num estúdio com 16 graus lá dentro, mas você sente aquele calor humano que vem das pessoas que estão lá fora e de tudo isso. Então, o rádio para mim e a minha trajetória no rádio é isso. Essa amizade, essas coisas boas que eu tive, que eu tenho até hoje, 31 anos, passei 25 na Quilomba, mas passei um tempo também com o programa locado. Então, acho que saí de lá, ela estava completando quase 30 anos, quase 30 anos. Mas nunca saí de lá para outra emissora. Nunca fui para outra emissora. Mas lá dentro eu criei raízes. Eu fiz história e hoje eu sou a Lenice Silva, que quando eu me encontro na rua, oi, Lenice, tudo bem? Eu digo, oi. Às vezes olho assim, eu conheço de onde? Mas foi do rádio. Isso. Tanto Sem que dúvida, tá- sem tanto- dúvida. Foi Tanto do que tá para rádio. voltar, viu? É. Tá pra voltar. Foi do rádio que eu conhecia, que aquelas pessoas me conheceram, mesmo que eu não as conhecia. Às vezes você está no supermercado e você vê alguém dizer, Lenice Silva, por quê? Minha voz denuncia, a voz do Kleber denuncia, a voz do Tenório denuncia. Então, o rádio está na gente. Está na nossa voz, está na nossa alma. E é isso, rádio é isso. Rádio é vida. E denuncia mesmo. Eu estava no posto de saúde essa semana, no Zé de Lima. Aí eu falei, não sei o que foi, a moça chegou e disse, você é radialista, né? Eu disse, sou. Eu conheci pela voz, né? Da Rádio Quilombo, né? Eu disse, sou. Pronto. Então já desse conheceu pela jeitinho. voz. Né? Então, para mim, Márcia, rádio foi um sonho realizado. Realizei meu sonho. Porque quando eu era criança, como eu falei, eu tinha a maior vontade de ser radialista. Eu parecia um menino bestalhado dentro de casa, pegava um pente, uma escova e fazia de microfone, ficava batendo papo e tal. Então foi um sonho realizado. Tanto foi que eu abracei com os braços, as pernas e estou até hoje. Né? Com altos e baixos, dificuldades que a gente já passou. Todo sabe que eu estou falando aqui, as dificuldades da gente. Não é fácil, não era fácil naquele tempo. O que eu tenho hoje é através do rádio, as amizades. A gente tem também as desamizades, que tem pessoas que também não gostam muito da gente, por causa do rádio. E tem o que eu tenho hoje, sou conhecido hoje através do rádio. Daí veio outras oportunidades, né, que foi rede social com a informação, né, do BR-104, enfim. Mas o rádio realmente foi uma coisa boa na minha vida. Muito bom, eu acho que eu vou levar isso para minha vida, para meus filhos, né? Minha família que me apoia também. Enfim, é isso. O rádio para mim foi isso, o sonho realizado de tantas coisas que a gente já passou. Tanto coisas boas, como algumas coisas meio ruins, meio altos e baixos, mas foi muito bom. Continua sendo bom. Muito bem. Para encerrarmos nesse nosso momento, sobre o rádio em União dos Palmares. Se você tem memórias, né, se a rádio fez mudança na sua vida, o rádio ele comunica. As rádios em União dos Palmares comunicaram e construíram histórias durante muito tempo. Você tem alguma história, tem alguma vivência, né? Algum sonho, como o Tenório muito bem colocou, transformado a partir das ondas do rádio? Nos fale, nos comunique, né? Deixe aqui justamente suas memórias. E assim encerramos e agradeço a participação de todos neste episódio, o Rádio em União dos Palmares.